Eu falo que quando a gente aprende a vender, que vendedor bom vende até pé de meia faltando, né? Eu sempre falo isso em treinamento e é a mais pura verdade. Então, quando você aprende a vender, você conhece as estratégias, conhece o mercado, conhece como funciona isso muda muito pouco para o ramo que você atua, né? Uhum. Então, é muito importante as pessoas terem essa consciência de que aprender venda, aprender marketing, aprender estratégia comercial talvez seja para o profissional autônomo, né, a principal arma que ele tem, né? Então, o seu Uhum. consultório depende disso, né? Depende Sim. 100%, digamos, disso. Então, você tem que unir isso a tudo que você aprende na faculdade. E a gente vê muita dificuldade, principalmente em profissional autônomo, porque não se estuda isso na faculdade, né, Matheus? É, não. A gente vê isso também para empreendedor, né? Enfim, para pessoas de tantos ramos que não estudam gestão. E a gestão, ela é Uhum. importantíssima, né? Para você conseguir gerir o Sim. seu negócio de forma adequada, né? Principalmente a gestão comercial. Então, às vezes, as pessoas acabam colocando isso de lado como se fosse algo não tão importante, às vezes acaba Uhum. priorizando outros cursos de especializações, enfim, na própria área, e acaba Sim. pecando nessa parte tão importante, né? Digamos, Uhum. fundamental aí para conseguir vender o seu tratamento, o seu serviço, né? Sim. Boa Se a noite. pessoa, se os dentistas, Marília, assim, eles não perceberem que eles precisam se posicionar, olhar para essa área, eles vão ficar para trás, principalmente com crise, com pandemia, com os custos. Eu acho que se ele não souber pescar, né, assim, ele vai ficar muito para trás, né? É uma judiação, claro. A gente na faculdade aprende muito a parte teórica, técnica, né? Então tem que ser um bom técnico, mas acabou aquela história de sentar na cadeira, ser bom e os pacientes vão vir naturalmente. Não acontece mais, né? E a gente vê profissionais nem tão bons tecnicamente, mas deitando e rolando nessa parte comercial e fazendo uma mega odontologia assim de ponta, sabe? Porque eles conseguem atrair o nicho certo, conseguem construir isso de forma que seja organizada e que traga resultado para eles. O que eu acho mais importante de toda a área comercial é a rapidez. Então, a partir Uhum, do momento que você estuda a estratégia comercial, você entende os pontos de vista e para onde você tem que levar o seu negócio, o seu feeling, né, e a sua rapidez de mudanças de cenário, então fazem toda a diferença no negócio. Por isso que é super importante. Então, assim, eu vejo, por exemplo, agora, né, no atual momento, a gente vê empresas que se posicionaram fantasticamente e empresas que ficaram completamente para trás. Aí fala assim, uhum, Marília, mas foi investimento, foi dinheiro? Não, isso é capacidade da mudança rápida, né? Da agilidade no seu uhum, processo de mudança estratégica. Então, isso é muito importante, mas isso só acontece quando você sabe o que você está fazendo. Por isso que é importante a gente estudar e entender a área comercial, né? A área comercial não é simplesmente você colocar lá uma demanda e você esperar que as pessoas venham. Existe todo um uhum, processo na captação de cliente. E antes da captação de cliente, eu vejo muitas pessoas achando que é só postar um negócio no Instagram, ou então é só você fazer uma arte bonita. Na verdade, uhum, isso é um dos fatores. E se você não tiver uma boa estratégia, talvez nem isso seja de fato convertido em uhum. cliente, né? Então, vamos começar o assunto, que eu acho que é importante a gente falar aqui, para a gente não falar de uma forma tão genérica. Tá. A primeira coisa que a gente tem que entender na área comercial é o que a gente vende. A partir do momento que você sabe o que é o seu produto, como que você vende o seu produto? No caso de vocês, dentistas, o que é o seu produto? É o seu serviço, né? Então, o produto e o serviço bem definido, né? Então, você sabe como você vende, qual é o apelo dele, qual é o preço dele. Depois a gente vai falar de preço, que é um assunto super vasto, né? Aí que tem um monte de variáveis, mas quando você entende, né, quem é você, e isso para o profissional autônomo é muito difícil, porque na verdade ele vai se vender, né? Sim. Então aí entra uma outra coisa que é muito mais complexo até,
porque o profissional ele não sabe se vender, que às vezes acaba sendo mais difícil do que vender um produto físico, né? Que você vai lá e vende, você sabe falar super bem daquele produto, mas falar da gente é muito difícil, né? Então a gente tá, e isso é muito importante a gente falar aqui, a gente está num momento, né? E eu não digo da pandemia, mas num momento assim de sociedade, de cultura, que a gente tem um pouco de pavor de ostentações. Então, a gente tem pavor do julgamento, que a gente está muito vulnerável na internet, com toda essa porta, esse meio de visibilidade que a gente tem. Isso acaba assustando, né, os profissionais com medo de fazerem essa exposição na internet, principalmente. Sim. Né? Mas aí a gente tem que entrar numa coisa, e eu gosto muito assim de começar a live, treinamento, enfim, que eu falo assim, gente, vamos colocar o mimimi no bolso e vamos falar real. O que a gente quer, né? Eu sou da área comercial, então o que a gente quer? Dinheiro, certo? Ponto. O problema é que o brasileiro tem uma cultura também, no sentido de que nós achamos feio falar de dinheiro. A gente criou isso na nossa cabeça. A gente tem essa coisa de que falar de dinheiro, ostentar, de todas as formas, isso é pejorativo. E, na verdade, não é. Quando a gente expõe uma coisa que a gente faz muito bem feito, a gente tem que ter orgulho de falar. Isso não é ostentação. Sim. Isso é a venda do nosso produto, que, no caso, somos nós, no caso autônomos. Então, a gente tem que ter isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer para trabalhar o comercial é tirar essas coisas da cabeça, esses mitos que existem dentro de nós. Então, isso é um processo psicológico, é um processo de autoconhecimento, de autoestima que vocês, profissionais, precisam trabalhar. Esse é o primeiro ponto. Por que é o primeiro ponto? Você não consegue vender nada que você não compraria. Então, assim, se a gente colocar um monte de empecilho e barreira, e no caso do profissional autônomo, ele precisa dar a cara, ele precisa se mostrar, porque ele está vendendo um serviço que ele vai fazer, né? Então, e isso na grande maioria, tem gente que se coloca atrás das clínicas, né? Enfim. Sim. Mas também é um outro assunto, porque hoje já existem dados que comprovam que as empresas vendem menos do que pessoas. Por isso que a gente vê que grandes perfis de sucesso sempre têm uma cara. Hoje, inclusive as redes sociais, elas mudaram muito nesse sentido, que estão ficando muito mais humanas. A gente gosta de ver pessoas, rotinas, a gente gosta de se sentir íntimo disso, né? Então, assim, a gente tem que desmistificar isso, num primeiro ponto, para a gente conseguir prosseguir com as estratégias e com as coisas que a gente quer para a nossa vida profissional, né? Tirado isso, a gente vai ter que delimitar o nosso serviço. O que seria isso? A gente tem que entender o que a gente vende, a gente tem que traçar as metas e os objetivos daquilo que a gente vende. Então, a gente tem que entender o processo. Eu posso dizer com toda a certeza do mundo que 95% dos dentistas não fazem isso. Tá? Eu atendo dentistas diariamente, converso com dentistas diariamente e vejo que eles mal sabem precificar os próprios tratamentos, né? Então, como você, se você não sabe ao menos o preço do que você vende, como que você vai convencer alguém de vender, né, Matheus? Então, eu vi até que você falou bastante disso, né? Precificação é um assunto que você aborda bastante, inclusive no curso, e é de extrema importância, né? Esses dias eu estava falando no grupo da live também, que preço, ele tem... as pessoas acham que o preço, ele simplesmente baseia-se na hora clínica, né? Que é extremamente importante. A hora clínica, ela serve para saber o quanto é o mínimo que você tem que ganhar, né? Para você não ter prejuízo. Mas o preço, ele tem muito mais a ver com o público-alvo que você atende, do que só a hora clínica. Então, ele é uma junção disso. Por quê? Porque se você sabe que você tem a sua hora clínica, você delimitou lá que você quer um ganho X, você quer uma margem de lucro tal, e não sei o que lá, e chegou num denominador de R$150. Chegou nos de R$150. No entanto, o seu público-alvo é uma classe C e D. Ou seja, você não vai ter sucesso nenhum. Não. Né? Existe como ficar rico atendendo um público mais baixo? Sim. Com as estratégias comerciais adequadas, existe. Por isso que a gente tem que entender o contexto todo. Tem muita gente também que baseia preço
fortemente ligado à concorrência. Na verdade, é um triângulo, é a hora clínica, né, no caso de vocês, então é a sua hora trabalhada, né, no campo Sim. geral, a concorrência e o público-alvo. Então, esse triângulo é que delimita o seu preço de fato, Sim. né? Não somente a Uhum. sua hora clínica e não somente o que você almeja ganhar. Por isso que você tem que ter uma estratégia muito bem feita, tá? Uhum. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o público-alvo, né? Marília, o que é o Sim. público-alvo? É o público que você almeja trabalhar, são as pessoas que você enxerga que estão mais próximas, né, e mais acessíveis para você captar. Então, esse é o seu público-alvo. De repente, você pode querer mudar de público-alvo também, Matheus, não tem problema nenhum. Sim. Se você fizer a estratégia Uhum. correta, você consegue migrar de público, né? Ah, Marília, eu quero Sim. atender só a classe A. Então tá, só que você tem que fazer coisas compatíveis com a classe A. E como você Perfeito. vai fazer isso? Você tem que entender como esse público funciona. Então, o que a Uhum. gente tem de mais importante nisso tudo são os nossos clientes, no caso de vocês, pacientes. Então vamos entender quem é a nossa persona, né? Como eu já falei na outra live que a gente fez, eu acho que Uhum. tem algumas pessoas que assistiram, mas o Sim. o que é a persona? A persona, ela é uma caricatura de um resumão que é o seu paciente, o seu cliente, né? Então, Uhum. essa é a sua persona. Então, é um denominador comum de pontos que você vê diariamente nos seus pacientes que estão ali dentro do consultório. Essa é a sua persona. Ela é a principal arma que você tem na mão. Por quê? Através dela, você consegue mapear como ela chegou até você, quanto ela gasta em média, que tipo de tratamento que ela gosta, que tipo de atendimento, quanto tempo ela demorou dentro do consultório. Tudo isso é extremamente importante. Quem de vocês aqui mapeia e sabe quem é a persona de vocês? Quem aqui pode me falar, olha, Marília, eu sei quem é a minha persona. A minha persona é X, Y, Z. Eu duvido muito, porque é É. uma coisa que não acontece, as pessoas não fazem isso. E ela é Uhum. extremamente importante, porque a sua persona, ela é uma caricatura de quem você vai tentar captar. Então, as estratégias que você vai fazer do seu ponto até o ponto da pessoa, tem milhões de coisas no meio. Agora, pensa Uhum. você dando tiro para tudo que é lado. Você acha que você vai atirar e você vai acertar? Não. Né? Agora, se você souber exatamente quem é o seu público, as suas chances são muito maiores, né? Então, a gente tem que saber exatamente isso. Daí me perguntam, como? Né? Então, assim, Uhum. a primeira coisa que eu falo é que vocês têm uma arma enorme na mão aí também, que vocês pouco usam, que são as secretárias de vocês. As secretárias de vocês, elas ficam ali o tempo todo em contato com o cliente de vocês, que vocês, muitas Uhum. vezes, por já pegar o paciente, já colocar na cadeira, já começar ali a trabalhar, vocês não conseguem fazer essa triagem comercial. A secretária Uhum. consegue. Então, Sim. existem questionários, existem inúmeras ferramentas simples que vocês podem começar, né? Então, fazer um questionário simples, né? Do tipo idade, gasto em média, um histórico ali do procedimento que ele fez. Tudo isso, inclusive, para quando você precisar, por exemplo, você precisa... Ah, nossa, esse mês está ruim. Você pode muito bem pegar todo esse material que você tem ali de meses atrás e ver quem está precisando de uma limpeza. A cada Uhum. 6 meses você já sabe quem fez, quem não fez. Você consegue ter um perfil ali de oferecer produtos, no caso de vocês, serviços, tratamentos. Você sabe que a Sim. pessoa estava morrendo de dor ali na ATM, mas acabou não tratando. Então você vai ali, já escreve isso na observação. Daqui a 2 meses você oferece um tratamento de laser terapia para ela. Você pergunta como esse cliente está. A gente venda relacionamento puro, nu, Perfeito. cru. É isso. Então, a gente tem que ter essa visão, a gente tem que conseguir Uhum. olhar para o outro, né? Se vocês não tiverem tempo para olhar para o outro, usem ferramentas de olhar que vocês possam ter esse terceiro, quarto, quinto olho aí, né? Então, no caso, Sim. as secretárias, no caso, as ferramentas hoje que a gente tem de CRM, para quem não sabe, são ferramentas que você consegue fazer, né,
cadastro, de relacionamento com o cliente. Então, é extremamente importante, né? E existem ferramentas de CRM hoje gratuitas e existem ferramentas de $2.000 aí no mercado, né? Uhum. Então, assim, hoje toda boa empresa, da pequena ou a grande empresa, tem uma boa ferramenta de CRM. Isso, para quem não tem a possibilidade ainda de pagar por isso, pode fazer isso manualmente, gente. Não é difícil, né? Inclusive, o Matheus me convidou para participar, para dar uma aula para vocês no curso de gestão, para quem estiver dentro do curso, né? E lá a gente... Porque isso tem... Vocês pensam num assunto que cada tópico desse tem horas aí para a gente conversar, né? Então, assim, eu quero deixar todo esse material para vocês também lá disponível, né? Tem um vasto material aí para vocês conseguirem fazer, né, essa triagem e começar com ferramentas simples, né, e sem custo nenhum nesse início. E depois vocês podem ir migrando essas ferramentas manuais para ferramentas aí pagas e que façam isso de maneira automática para vocês. O importante é fazer, né, Marília? Porque, assim, ficar sentado reclamando e muitas das vezes o colega ele não sabe nem quem é o paciente dele. Tá lá, 15 anos no consultório e ele não... Você pergunta, e aí, quem que é seu paciente? Ele não sabe. E aí isso gera tanto problema de fluxo, de captação de paciente, de rotina de consultório, porque cada paciente é uma surpresa do que vai fazer de procedimento. E aí acaba virando uma bola de neve, de que o cara reclama que ele não sabe por que não sobra o dinheiro no final do mês, e que os pacientes não estão vindo. Sim, porque ele oferece tanta coisa, ele não tem foco, ele não conhece o paciente dele, ele não sabe nem se o paciente quer esperar na recepção ou se quer aguardar fora do consultório, ou se ele prefere ser chamado pelo WhatsApp, por telefone, ele não sabe. E isso a gente tem que conhecer. Porque senão eu vou ficar dando tiro para todo lado e não vou acertar nada mesmo, né? E depois não adianta reclamar, comprar grandes cursos de marketing e tal, porque se você não tiver essa ordem, você não souber nem com quem você trabalha, né? Quem vai te remunerar pelo seu serviço, não existe milagre para isso, né? E na verdade, a gestão comercial, ela antecede o marketing. Por quê? Sim. Porque se a gente não faz uma boa estratégia comercial, de nada vale o marketing, né? Que os marqueteiros aqui não me escutem. Mas na verdade, a gente trabalha, né? O gestor comercial, ele trabalha muito ligado ao marketing, às vezes quase que dentro. Por quê? Por exemplo, muitas pessoas, eu vejo isso em consultorias, eu vejo isso o tempo todo na minha profissão, que as pessoas, elas falam assim, preciso de um Instagram, nossa, preciso de um Instagram lá bombando. Você sabe se a sua persona está no Instagram? Se você não conhece a sua persona, talvez a sua ferramenta de captação de cliente não seja o Instagram, ou não seja o WhatsApp, ou não seja o folder que você joga na rua lá e gasta uma fortuna. Você tem que entender de onde está vindo esse seu cliente, né? Então, nesses questionários que eu falo para vocês terem de relacionamento, é justamente de onde você veio, né? Então, assim, se você sabe que 90% do seu público é indicação, o que você tem que fazer, Matheus? Traçar estratégias de bonificação. Por exemplo, bonificação de indicação. Então, assim, cada paciente seu que indica outro ganha um tratamento, ganha um desconto, ganha alguma coisa. Você percebe a importância de você saber de onde você está captando o seu cliente? E as pessoas não sabem isso. As pessoas sabem se o seu lead é ativo ou passivo. Você está buscando, você está conseguindo o seu lead através de ferramentas que você está aí pagando, ou você está jogando dinheiro fora? Você sabe a taxa de conversão desse seu lead, ou você está tendo um lead completamente passivo que está chegando aleatório aí? Que isso pode acabar, né? O que a gente fala que o lead, o mailing, enfim, passivo é o pior de todos. Por quê? Você não tem controle algum sobre ele e uma maré super boa pode, de repente, virar. Então, a gente tem que ter noção de onde a gente está andando. Porque quem é autônomo sabe, e vocês sentiram isso na pele agora na pandemia, o quanto é vulnerável, né? E as pessoas que não estavam preparados, não tinham um caixa, né? Uma reserva feita... nossa, quase quebrou, ou tá aí todo endividado. Então, assim, é super importante não só aprender da parte financeira, né, e organizar tudo isso, que é fundamental, mas entender como você melhorar o seu caixa. E você vai melhorar o seu caixa através da captação de cliente. Isso, você só vai conseguir fazer isso a partir do momento que você entenda quem é a sua persona, que você crie estratégias realmente com fundamento
para pegar essa pessoa e fidelizar essa pessoa. Vocês já pararam para pensar que um paciente, a quantidade de tratamento que ele pode fazer com vocês, alguns para a vida toda? Então, assim, principalmente o pessoal que está agora aderindo, né, à harmonização facial, que é estética, gente. Estética não acaba nunca. É tratamento pro resto da vida, né? Então, assim, você tem que focar, você tem que entender o processo ali, né? Então, como você faz. Outra coisa que eu vejo muito, pessoal muito perdido, é atirar para todo lado. Isso é um problema na área comercial, tá? A não ser grandes empresas que têm uma estrutura muito grande para trabalhar em muitos mercados, de resto é furada, tá? Sim. A gente tem que ser muito bom em alguma coisa. A gente está num mercado extremamente concorrido em todas as áreas, né? A gente está num mercado extremamente saturado. Então, hoje em dia, se você não é um especialista, você anda na horizontal, né? Porque se você faz... É a mesma coisa que eu vejo um monte de gente falando, eu vou fazer 1000 faculdades. Você está andando assim, né? Enquanto o cara que fez a primeira faculdade está fazendo um monte de pós-graduação, especialização e andando para cima. Então, a gente tem que entender esse processo para a gente entender que a gente tem que focar em alguma coisa. Claro que na área de vocês é enorme, então, mas eu acho um pouco perigoso mesclar todas as áreas, né? O Matheus, você faz muito bem isso, né, Matheus? Tem várias coisas que você não faz e outras que você faz extremamente bem, né? Você faz isso de uma forma muito inteligente. E a gente tem que fazer isso, né? Em todas as profissões. A gente tem que falar, olha, eu sou boa nisso. Né? Então, assim, eu faço isso muito bem. A partir daqui, existem pessoas que eu posso indicar que fazem tão bem quanto. Ter aqueles profissionais que eu já falei para vocês da outra vez, repito aqui. Então, ter profissionais parceiros que possam complementar com confiança a sua indicação e vice-versa. Então, isso é muito importante para vocês conseguirem fazer ter sucesso, né? Então, assim, por exemplo, delimitem a área de vocês, por onde vocês querem andar, sejam muito bons naquilo que vocês fazem. Então, procurem especializações naquilo que vocês estão tentando fazer. Invistam em cursos de especialização, invistam em cursos livres, invistam em vocês, invistam em equipamentos, né? Então, é super importante a tecnologia, mas delimitem a área, né? A partir disso, tenham profissionais, tenham uma rede de apoio comercial que você possa indicar sempre com um acordo mútuo de indicação. Ah, Marília, isso é importante. Então, assim, converse com colegas de vocês, porque as pessoas têm muito problema com essa coisa de concorrência, né, Matheus? Mas sim, morre de medo. Você pode ter um colega de profissão, aquele que se formou na sua faculdade, o cara que atende do seu lado, e vocês podem formar isso juntos. Olha, eu estou tendo muita procura para tal coisa, mas essa coisa eu não faço. Posso passar para você? Em contrapartida, eu faço tal coisa muito bem. Quando eu tiver, você passa para mim? Vamos fazer esse acordo? Então, olha que bacana. Você vai se ajudar e você consegue dobrar o seu faturamento ali com as indicações, né? Sim. E aí dentro disso existe uma infinidade de coisas, eu vou contar tudo isso para vocês no curso, detalhadamente, né? Todos os tipos de estratégia comercial que existem, quais são as ferramentas que vocês podem utilizar, né? Lógico que no caso de vocês dentistas, eu vou falar especificamente, né, para a área de dentista, então eu vou falar para vocês algumas estratégias ali. Outra coisa que vocês têm que investir é num portfólio, gente. Eu vejo que quase ninguém tem um bom portfólio. Investe-se 10, 15 mil reais no equipamento, mas não investe num portfólio decente, um portfólio ali para a sala de visita, ali, você colocar, passando na TV um vídeo super legal dos casos que você já fez, do seu dia a dia clínico, um portfólio impresso, com uma excelente impressão ali, com antes e depois que você fez, com tratamentos. Olha, eu tenho certeza que um paciente ali esperando 20 minutos na sua sala, com uma boa estratégia, um bom portfólio, você com certeza vai conseguir vender 3, 4 vezes mais do que você venderia sem essas ferramentas. Então, assim, existe muita coisa para ser feito, né? Do limão fazer uma limonada gigantesca, principalmente na área de vocês, que tem um apelo grande, que é saúde e estética. Gente, saúde e estética, acho que só perde pro mercado materno, que tem um apelo gigantesco. Depois disso, eu acho que vocês estão assim extremamente bem comercialmente, né? Então, com certeza, dá para trabalhar muito, 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 muito nessa área aí. Eu vou ajudar vocês nisso, junto com o Matheus.
Porque tem que saber se Pode. posicionar, né, Marília? Tem que saber se posicionar. Para mim, o que deu muito certo é uma coisa que custou R$ 18 e me dá um retorno absurdo, que foi fazer um banner para colocar na recepção. Né? Depois que agora eu estou fazendo outra coisa. Vou contar no curso também, vou dar um spoiler aqui. Mas eu quero minhas secretárias falando mais, né? Minhas auxiliares. Então eu estou tratando todas. Estou fazendo harmonização, estou fazendo tudo em todas porque elas têm que saber como é, porque elas vendem para mim. Por quê? Porque os meus pacientes adoram conversar com elas. Eles Exatamente. adoram conversar com elas. E aí, assim, isso depois de muita pesquisa, eu consegui entender. E aí a gente vai adaptando, né? Então a gente precisa conhecer, a gente precisa se posicionar para aproveitar, né? Com certeza. E a gente tem que entender todo esse processo da persona e a gente aprender a vender também. Vocês têm que, na verdade, vocês têm que entender que a venda ela começa com a secretária, para quem trabalha com secretária. Então ela começa ali naquele contato, mas ela só vai finalizar e fidelizar e poder ter esse retorno, né, do paciente voltar com o seu trabalho. Então, assim, não adianta achar uma secretária que venda pra caramba e quando você tá lá dentro fazendo o que você tem que fazer, você não vende nada. Gente, durante um tratamento de 1 hora, você consegue vender ali 300 coisas. Ah, Marília, mas isso é antiético. Não, gente, a gente quer ganhar dinheiro. Então, assim, Não. antiético é você empurrar um tratamento errado. Antiético é você fazer algo ali, né? Que não precisa, que não tem indicação, que não tem indicação clínica, isso não. Exatamente, né? Então, esse tipo de coisa é antiético. Agora, você oferecer o seu serviço que realmente você acha que vai agregar, que vai melhorar esteticamente, ou que vai melhorar a saúde do seu paciente, você tem que fazer isso. Outra coisa que as pessoas têm medo é de preço, né, Matheus? A gente já falou aqui um pouco, mas vamos falar em outra coisa, que as pessoas têm medo do preço cobrado. Sim. A questão é a seguinte, vocês têm que ser muito realistas e muito verdadeiros com os pacientes de vocês. Mostrem. Se você tiver um portfólio à mão, mostre. Mostre como fica um tratamento X e um tratamento Y. E você explique para eles por que custa X e Y. Ele vai ter o livre-arbítrio para escolher o tratamento que ele quer. Isso vai melhorar a sua projeção, provavelmente ele escolhe o mais caro, porque eu, pelo menos, se eu soubesse, Matheus, que tem uma coisa que vai ser muito melhor para mim, principalmente esteticamente ou na minha saúde, com certeza não pensaria eu vou dar um jeito vezes. de comprar o mais caro. Então, assim, às vezes eles que são leigos ali no assunto, né? Quando a gente está ali no consultório, a gente é completamente leigo. E aí, quem vai vender isso pra gente? O profissional. Então, o profissional tem que ser extremamente confiante do que ele está vendendo, então ele tem que conhecer o produto, o serviço que ele vai fazer, ele tem que conhecer a resina, enfim, a prótese, enfim, ele tem que conhecer o material que ele está trabalhando e ele tem que explicar isso tecnicamente. Ele tem que falar o porquê que um custa muito mais caro do que o outro. Porque a pessoa que é leiga não entende a diferença. E aí, isso pode voltar contra vocês, porque eles, de repente, podem falar que isso ficou ruim, não ficou da maneira desejada e etc. Mas você não deu essa opção para eles, né? Então, assim, é muito importante que vocês tenham isso. Não tenham medo de cobrar, gente. Não tenham medo de vender. Vocês estudaram anos para isso, se especializaram, investiram em equipamento, investem na segurança, né? Com esse monte de IPI que está precisando agora. Então, pensa o custo de tudo isso, né? Então, hoje, todo esse valor agregado no seu produto, serviço, é muito importante, mas ele só é importante se o seu cliente, se o seu paciente souber disso. Ou seja, vendam-se. Vendam a imagem de vocês, vendam os equipamentos que vocês compraram, vendam os cursos de especialização que vocês estão fazendo. No caso, se vocês escolheram a ferramenta, né, do Instagram, por exemplo, para usar, mostrem isso. Né? Exibam tudo que tem de melhor no consultório de vocês, de tratamento a coisas materiais, mostrem os produtos novos que estão chegando, mostra o porquê que você escolheu aquela resina para comprar, fala para o paciente no Instagram, se vocês estiverem no Instagram, fala, olha, chegou essa resina tal, que é maravilhosa, porque eu escolhi ela, ela é mais cara, mas para os meus pacientes eu faço o melhor. Então, esse tipo de coisa é importante, e as pessoas ficam inibidas, porque acham que é ostentação. Gente, não tem vergonha nenhuma ganhar dinheiro, a gente tem que desmistificar isso, pelo amor de Deus,
Por isso que tem um monte de gente medíocre, travada, sem ganhar dinheiro, que vai andar na horizontal para sempre, para ganhar dinheiro, para pagar a conta e ficar no vermelho. Porque ela não se permite, ela se preocupa demais com o julgamento alheio, demais com uma concorrência extremamente extremamente assim doída, né? Então assim, o concorrente está sempre o mau concorrente está sempre do lado para te desmerecer, está sempre do lado para te colocar para baixo. Não fiquem com aquela coisa na cabeça de que vocês vão ser o dentista marqueteiro. Hoje em dia, para vender, tem que ser marqueteiro, gente. Eu não estou falando para falar para mentira, nem para ser antiético. Mas Sim. Marketing e venda não é antiético, né? Mas sabe onde enterra, Marília, o que acontece? Onde que os colegas travam? É assim, ó. Se a gente pegar a informação do Sebrae do ano passado, metade das empresas que quebraram porque trabalhavam vendendo no prejuízo. Então, assim, o cara vendia um produto que ele não sabia que estava dando prejuízo para ele, ele vendeu até ficar com prejuízo enorme e fechar. Se o dentista ele não tem primeiro conhecimento do que ele faz, do que como são os números dele, se ele não tem firmeza naquilo, na hora que ele vai vender, que ele vai falar, que ele vai mostrar para o paciente quanto o paciente vai investir, se ele não tiver segurança, o paciente vai ver essa insegurança nele, porque os números dele não são números inteiros, são números que estão com falhas, né? A outra parte é que muitas das vezes a técnica que ele faz não dá segurança para ele também. Então o cara fez um curso de um final de semana, de um produto X, de um procedimento X, ele não tem confiança, ele já fala assustado, o paciente já assusta também, e ele não sabia que ele precisava conhecer esse paciente para esse paciente valorizar o trabalho dele, para o paciente entender que ele é um bom, que ele é diferente, para a hora que ele falar do investimento que o paciente vai fazer e o paciente vai fechar, né? Quando ele tem essa confiança. Então tudo começa quando a gente conhece o que a gente faz, quando os nossos números estão redondos, quando está tudo certo e principalmente quando eu tenho confiança nisso, né? Porque não adianta nada também eu ter meus números redondos, eu saber vender e meu consultório ser uma porcaria. Ele tem que ser bonito, eu tenho que me vestir bem. É lógico que eu não preciso necessariamente andar de terno completo, eu não preciso, mas eu tenho que saber se meu paciente acha que está tudo bem eu chegar no consultório de tênis. Às vezes meu paciente não gosta. Então é tanta informação, né? A área comercial é gigantesca e ela se une aí com a gestão Sim. e vira um negócio realmente que a gente pode ficar falando aqui dias, né? Mas isso que você falou é muito importante, né? Você conhecendo a sua persona, você vai entender como você deve se comportar, inclusive como você deve decorar o seu consultório. Porque a grande questão é a seguinte, se você atende um público C e D e você tiver um consultório extremamente bonito, automaticamente as pessoas vão achar que os seus procedimentos são caros. Tá? Então, assim, por isso que é muito importante você entender e você ter essa leitura do seu público e ter essa estratégia muito bem bolada, né? Porque as pessoas também têm um preconceito com classes, né? Todo mundo quer atender Sim. todo mundo, o público A. Gente, o público A é extremamente exigente. Talvez seja um dos públicos mais difíceis para vocês trabalharem, né? Então, assim, eu vejo pessoas e empresas, marcas, se dando melhor ali no meião do que nas pontas, tá? Então, assim, isso é uma experiência que eu posso falar para vocês com certeza que os números apontam isso. Então, o meião é sempre melhor, né? Sim. O público A, se você deixar extremamente bonito e agregar valor demais aquilo ali, a gente tem... Quantas pessoas aqui... Gente, se você vê uma loja cara no shopping, uma loja muito bonita no shopping, que tem aquele cheiro maravilhoso, quando você passa tem aquele cheiro que fica na gente, sabe assim? Que tem já tem uma champanhe ali em cima. Você fala, não vou nem entrar. Você entendeu? E o mais legal da área comercial é justamente que a gente pode fazer contrapontos com a gente. A gente não percebe o quanto a gente está ligado Sim. em tudo isso, né? E o quanto a gente está dentro disso, né? E é engraçado porque eu trabalho com isso há 10 anos e eu sou pega o tempo todo. E aí eu penso, não, isso é pegadinha. Tô me pegando nessa, né? Ou então eu penso, nossa, não posso ter preconceito com essa loja, tá vendo? Olha, tinha umas roupas baratas lá dentro. Mas ela fez uma péssima estratégia comercial. O nome influencia, o jeito que você vai colocar o layout do seu consultório, o jeito que você vai colocar o nome, se você vai colocar clínica ou se você vai colocar o seu nome. Perfeito. Tudo isso tem variação, né? Então, tudo isso eu poderia explicar para vocês, porque isso é técnica, né? Como fazer isso, né? Como escolher a cor,
cor. Gente, hoje tem estudo de cor, né? E é muito interessante isso, né? A gente vê, por exemplo, os fast foods, que é tudo cor vibrante. Por quê? Porque eles querem que você fique 15 minutos ali. Ninguém consegue ficar sentado num negócio todo vermelho, né? Porque eles ganham com isso. Então, assim, existem muitos artifícios para a gente melhorar tudo isso, né? Então, isso, principalmente para serviço, é extremamente importante. Principalmente profissional autônomo que se vende, né? Eu estava conversando hoje mesmo com o Diego. O professor Diego está por aqui. Estava conversando com ele sobre justamente isso, né? Que os profissionais têm dificuldade de precificar, né, o próprio trabalho, né? Então, assim, não só para tratamentos, mas para cursos, para palestras, né? E a gente estava conversando sobre isso. Como as pessoas têm dificuldade disso, né? Por quê? Porque você está se vendendo, né? E aí você fala, vou cobrar R$2.000 numa palestra, 4 ou 5 mil reais numa palestra. Aí você pensa, nossa, que caro. Mas daí você pensa, quanto tempo você estudou para você condensar ali em 4 horas num curso e dar de bandeja para aqueles alunos, né? Qual é o valor disso, né? Sim. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Às vezes eu vejo profissionais falando, esse curso é caro. Gente, caro. O cara tá ali passando 15 horas de curso para vocês ali, que ele aprendeu em 20 anos de profissão, no know-how dele. Vocês acham caro pagar R$1.000 num curso? Sabe assim? Sim, é isso. Agora, aí. o curso de gestão não vou nem falar, né, gente? Porque quem não comprou o curso de gestão que tá perdendo, porque tá de graça mesmo. Olha, então, assim, esse foi um grande presente aí que o Matheus fez para vocês aí, porque é um curso muito legal, viu? Porque são coisas básicas que todo mundo precisa aprender, Marília. É coisa que, assim, pra gente que trabalha nessa área, eu já trabalhei muito nessa área, a gente sabe que tem algumas coisas básicas que põem as engrenagens para funcionar e a coisa flui. A coisa encaixa e vai, você não precisa fazer mudanças mirabolantes. Mas você tem que se conhecer, você tem que conhecer seu paciente, você tem que conhecer seus custos, você precisa conhecer onde você vai atacar, como que você vai fazer marketing. Lá a gente eu falo muito sobre marketing de relacionamento, a gente hoje precisa se relacionar, hoje as mídias sociais elas dependem muito de relacionamento. Agora, tem um colega nosso de São Paulo, sabe como ele fez muito sucesso? Ele faz muito sucesso ainda, ele descobriu que ele recebia muitos pacientes por indicação, né? E que os pacientes que indicavam ele não queriam ganhar tratamento, não queriam ganhar procedimentos, queriam tomar um café da tarde com ele. Então até hoje ele toma café da tarde com os indicadores dele. Então tem lá um momento, uma horinha que ele fica com os indicadores, né? Imagina, para o paciente é uma delícia ir lá tomar um café, ficar um pouco de tempo com o dentista dele e continua indicando os pacientes, porque eles sabem que eles vão ter mais um tempinho para bater um papo, para conversar, né? Ele acabou virando meio psicólogo desses pacientes. Então, assim, olha o sucesso como ele construiu, totalmente fora do que você vai aprender no curso de marketing puro, né? O marketing é lá na ponta. Primeiro eu tenho que me organizar, senão não adianta nada eu ficar impulsionando posts no Instagram. Jogar dinheiro. Aí eu vou me frustrar. Tem muita gente se frustrando, Marília, muita gente se frustrando por isso, né? Fala, pô, mas eu boto um dinheirão lá, mas não volta. Não volta, porque você está jogando fora, você está tirando para todo lado. Na verdade, você, de repente, não está usando a ferramenta onde está realmente seu cliente, que ali, no caso dele, por exemplo, era só um relacionamento, né? E isso é um apelo muito grande que vocês vão ter aqui, tá? Daqui para frente. A gente está saindo de uma descompressão, né? Então, eu vejo as pessoas, assim, extremamente carentes. Às vezes eu encontro as pessoas, assim, na rua e as pessoas querem conversar, elas querem falar. Então, isso está acontecendo. Talvez já esteja acontecendo isso com vocês. Então, vocês já têm um apelo enorme ali, né? Você sabe que as pessoas estão carentes, né? Então, as pessoas, elas estão indo, elas estão retornando aos consultórios, elas estão retornando à academia e elas estão com uma necessidade reprimida de meses de interação social, né? Então, por que não promover essa interação social, mesmo com todas as medidas de segurança ali a dois, né? Então, pergunte como está o seu paciente, converse sobre ele. Gente, eu falo que é super importante, eu adoro a pessoa que tem cuidado com a gente. Vocês não gostam disso? Eu adoro... Vamos pensar em coisa simples aqui, ó. Eu tô vendo que tem um monte de mulher aqui, a maioria é mulher, vamos falar de coisa prática. Eu tenho um paciente meu aqui, o Edu, que tá mandando aqui, que até sem café ele me indica. Tá vendo só? Tá vendo só? É isso. Porque a gente já... Nossa, eu atendo o Edu faz, 10 anos? Então, sabe? A gente é amigo já criou um vínculo,
né? Exatamente. Agora ele vai saber todas as estratégias que você vende aqui, Edu. Isso, mas deixa ele vai sair já, tá? Mas a questão é que a gente cria um relacionamento, né? E quem gosta do que faz, cria um relacionamento real, né? Então, assim, eu tenho muito Isso. cliente hoje em dia, mas eu tenho clientes das outras empresas que eu trabalhei até hoje. A gente tem um relacionamento, as pessoas criam um vínculo de confiança em você, porque sabem que você faz o seu trabalho bem feito e sabem que você realmente vai dar uma informação adequada, que você vai Uhum. atrás, você vai fazer aquilo com cuidado, com carinho, você vai corrigir os erros, você vai ter aquela atenção que a pessoa não se importa, ela só quer comprar com você, porque ela confia em você, né? E o cuidado, o Uhum. carinho, gente, tá muito em alta, né? Justamente por causa do isolamento todo. Nunca esteve tão em alta. Então, tenham É. esse cuidado com o paciente, né? Não sei qual é a frequência que vocês perguntam pós o procedimento, se o paciente está bem, mandar uma mensagem no WhatsApp para perguntar se ele tomou os remédios, quando é um caso de um paciente idoso, perguntar se está tudo bem, se está precisando de alguma ajuda, se está tudo Uhum. certo, se o procedimento estético, se a pessoa ficou feliz, elogiar, mandar a foto que você tirou dela do protocolo fotográfico ali e mandar e elogiar, marcar ela na internet. Sabe esse cuidado que vocês podem ter? Então, às vezes, as pessoas acham que o cuidado é físico, né? Material, e na verdade Uhum. nem sempre, né? Então, assim, a gente É. adora quando a gente ganha, por exemplo, uma loja tem um carinho todo especial de mandar uma coisa personalizada para você, com um cheirinho, com não sei o quê. E pensa isso convertido em serviço. Você pode fazer Uhum. isso, você pode pedir para sua secretária já deixar ali combinado com ela que todos os dias, o dia seguinte, no dia seguinte, né, os tratamentos, então ela vai pegar a agenda do dia anterior de tratamento e vai mandar mensagem um a um perguntando se eles estão bem. A mesma mensagem, gente, não encaminhem para ficar lá encaminhado, tá? Mas copiem, colhe a mesma mensagem. Olá, tudo bem? Sim, Como você está? Passou bem a noite? Está precisando de alguma coisa? perfeito. A dor cedeu e etc. Isso faz uma diferença gigante. Então, assim, com certeza, quando esse paciente for precisar de alguma coisa, eles vão lembrar de vocês, vão lembrar do serviço Sim. de vocês. Então, façam a diferença, né? E aliado a isso, entendam quem é o paciente, entendam quem é a persona de vocês, para que vocês consigam chegar nela da melhor maneira possível, né? Quando eu sei que o meu cliente por exemplo, alguém ali que... Eu, por exemplo, trabalho com classes diferentes. Por exemplo, eu trabalhava na área médica e migrei para Uhum. a área odontológica. Pode parecer a mesma coisa, mas o jeito de lidar é completamente diferente. O médico é muito mais frio, o dentista Uhum. é extremamente mais acolhedor e muito mais receptivo. Então, assim, eu tive que migrar, e mesmo eu na minha profissão, com toda a expertise que eu tinha no assunto, diariamente eu observo e leio a minha persona, né? Porque a persona Uhum. ela muda também, né? A persona é mutável, né? De acordo com a situação, Sim. com as situações. Então, assim, quando aconteceu a pandemia, eu sabia exatamente pelo processo que a minha persona estava passando, né? Então, o que eu fiz? Eu adaptei as minhas estratégias comerciais para conseguir acompanhar e Uhum. conseguir concretizar a venda. Outra coisa que pouco se pensa, gente, eu posso ficar falando aqui anos, né? Matheus, não sei nem o horário, você me avisa. Temos Outra 5 coisa, minutos, um pouquinho mais. meu Deus, não falei quase Tá tudo nada. bem. Outra coisa que as pessoas não se preocupam é com venda futura. Gente, o futuro chega. É a mesma coisa dinheiro, né, Matheus? Quem não está fazendo caixa, Igualzinho. quem não está se preocupando com caixa, Uhum. vai chegar. Amanhã chega, né? Então, Uhum. a gente tem que entender que a gente tem um processo todo para fazer. A gente tem que cuidar do presente e o futuro. A mesma coisa da previdência, a mesma coisa, sabe, essas coisas que a gente faz aí para velhice, a mesma coisa é a venda Uhum. futura. Ela é tão importante quanto a presente, porque o amanhã chega. Então, assim, eu tenho certeza que 100% das pessoas aqui pretendem acordar amanhã, certo? E amanhã, será que há um mês atrás você cuidou da sua venda futura? Será que vocês pensaram nisso? Então, assim, Uhum. muita gente não teve o posicionamento de mercado adequado durante a pandemia, justamente porque ela pensa no ato, né? Como ela não tem um Perfeito. fluxo de caixa, como ela não tinha uma reserva e etc., ela dependia daquela venda presente. No entanto, o que ela fez? Ela fechou o consultório e foi embora para casa. Enquanto isso, o que ela fez quando ela estava em casa? Ela se especializou, ela pensou na venda futura dela, ela pensou em mandar mensagem para os pacientes dela que estavam em tratamentos, para saber se Uhum. estava bem, se precisava de atendimento domiciliar, se precisava de alguma urgência, etc. Sim. Não. Então, assim, o que vocês fizeram para a venda futura, para prospecção? Eu vejo isso na pele, o tanto que eu colhi, né, da minha venda futura. Quando eu entendi que ia parar, isso ali em meio de março,
quando eu entendi que a gente ia ter que fechar a porta da indústria, Uhum. eu imediatamente, com um olhar lógico que eu, né, sou paga para isso, né? Logicamente que eu sou especializada nisso, mas imediatamente eu modifiquei completamente a estrutura que a empresa vivia há 20 Uhum. anos. Eu simplesmente mudei tudo. Passei visita para o online, migrei para o Instagram, criei uma jornada de lives gigantesca, porque eu Uhum. entendi que as pessoas estariam ali. Ou seja, a gente pode ter vendido muito menos durante a pandemia, o que não foi até o caso, né? Deu mais ou menos a mesma coisa. Mas por quê? Porque eu entendi onde estava a minha persona, porque eu estou de olho Sim. nela. Eu estou sempre de olho no caminho e no movimento que a minha persona faz. Então, a gente tem que Uhum. acompanhar isso sempre, né? O nosso olhar É. sempre na nossa persona para a gente entender como a gente chegar até ela. É uma busca assim, incessante. A gente vai sempre ter que fazer isso para a vida inteira se a gente quiser vender. Uhum. A gente sabe que se a gente não cuida dessa qualidade para o depois, esse depois não vem. E aí você planta mal, vai colher tempestade lá na frente. A gente que trabalha com recorrência de pacientes, né? Então, assim, se eu faço uma toxina no paciente hoje, daqui 6 meses, a ideia é que ele faça de novo. Se eu na primeira não tomei cuidado com a vida futura, né? E não dei a atenção que eu precisava dar para o paciente, se eu exagerei em algum momento, ele não vai mais voltar. Eu preparei ele para um outro colega que está mais esperto com isso. Então, E o problema da rejeição também é muito grande, Matheus. vai assustar. É A isso gente, aí. a gente não tem, a gente fica um pouco receoso da rejeição e a gente não sabe lidar bem com isso. Sim. A gente tem que ser mais maduro para entender que o cliente Uhum. pode te falar não hoje, mas ele pode te falar sim daqui a Perfeito. 1, 2, 3 meses. Então a gente tem que tratar muito bem, e eu digo muito bem mesmo, Sim. quem não pode comprar o seu produto, o seu serviço agora. Perfeito. Né? Então, Perfeito. a gente tem que alimentar isso. Como é que você faz isso? Se você está ali, você propôs ali uma faceta para uma harmonização, sei lá, você propôs um tratamento ali para o seu paciente estético, que é algo que ele pode aguardar, claro, né? Então, ele falou que não dá, achou caro e tal. Não, porque agora tem muita gente apertada agora, né? Exatamente, Tem muita mas a gente. grande questão é que às vezes ele não acha o seu produto e o seu serviço bom. Aí tem muito profissional que se ressente com isso. Parece uma coisa de criança, sabe? Então, assim, a gente tem que entender que o mercado comercial, gente, ele é uma guerra. Então, assim, ou a gente joga o jogo ou a gente tá fora dele. Então, se a gente ficar com essas dorezinhas e com essas coisinhas aí, por isso que eu falei pra vocês deixarem o mimimi de lado, entendeu? Porque eu sou a louca de falar a real, né? Então, assim, gente, não tem essa, entendeu? De, mas ele falou que o meu tratamento... Mas será que o seu tratamento realmente ele não estava certo no que você falou? Anota a crítica do cara, por pior que ela seja. Isso. Então, assim, anota, lida com aquilo, entendeu? Aceita que dói menos, corre atrás, vai melhorar o que o cara falou ali que não tá bom. Se ele falar de preço, você explica para ele o porquê que custa caro aquilo, que aquele procedimento, aquele tratamento, aqueles produtos, aquelas coisas todas custam caro. Explica para ele o que tem de valor agregado ali. Por isso o preço. Aí ele vai falar, nossa, mas então é bom. Outra coisa super importante, mas enfim, existem milhares de coisas importantes, mas só mais uma coisa, que as pessoas têm muito, que erram muito. Então eu vou dar essa dica de ouro para vocês. Promoção, gente. Promoção é um negócio que é assim, são duas medidas, sabe? 2 pesos, 2 medidas. Por quê? Promoção é muito legal se você fizer da maneira correta. Se você faz com uma margem muito discrepante, o paciente ou o cliente entende a sua margem de lucro e depois ele não vai querer mais pagar pelo seu serviço cheio. Nunca mais. Tá? Então, assim, existem ferramentas promocionais aí para você traçar também as estratégias promocionais aí de uma maneira adequada, né? Valorizando o seu produto e fazendo isso de uma forma adequada, inclusive com a sua hora clínica. E aí entra a parte de gestão também, porque a parte de precificação e a parte promocional também tem bastante a ver com o fluxo de caixa, enfim, com a gestão financeira de fato, né? Então, enfim, é uma infinidade aí que a gente pode conversar sobre gestão estratégica, gestão comercial e gestão de marketing. A gente pode conversar isso anos. Vocês veem que eu gosto de falar disso, né? Porque é minha praia. Mas o que eu quero fazer um convite para vocês está acabando, né, Matheus? Está acabando o nosso tempo. Nem deixa o Matheus falar, gente. É que é tanta coisa para falar. Imagina, eu tô aprendendo aqui. Continua, não tem problema. Tá tranquilo. Minha Matheus. Eu sempre fico
Eu sei, pode vir. Smile. Pode vir, não tem problema. Eu quero fazer um convite super especial. O Matheus gentilmente me convidou para fazer uma aula que eu tô há tempos querendo fazer para vocês, mas a live é muito curta. Então eu vou fazer uma para o pessoal que é aluno do curso de gestão agora, que está comprando, né? Se encerra amanhã a inscrição, né, Matheus? Gente, amanhã encerra, tem pouquíssimas vagas. O curso está de graça, é um presente que o Matheus fez para vocês mesmo, assim, um preço irrisório, que vai acrescentar demais. Eu vou dar uma aula para vocês extremamente completa de todos esses tópicos, de todas essas ferramentas, especializado na área de odontologia. Então, montei uma aula especial para vocês, né, com uma triagem toda aí da classe de vocês, tá? Tem material de apoio, fiz isso com muito carinho para vocês mesmo, porque tem muito cliente meu lá da Laser Smile que merece isso, merece entender disso, porque precisa vender muito, porque vocês têm todo o potencial aí para vender. Então, todo o know-how que o Matheus tem aí para falar de gestão, eu vou contribuir com isso na parte comercial. Então, comprem o curso dele, né? Amanhã acaba as inscrições, acho que meio-dia. Amanhã a gente encerra. Isso, então, porque tem poucas vagas sobrando, é um grupo pequeno que eu quero poder caminhar junto. Para você também, eu queria que eles tivessem essa experiência do seu know-how, da sua expertise, porque isso agrega muito, né? Eles verem duas pessoas diferentes, de áreas diferentes, mas se complementando para entregar esse tipo de resultado, de informação. A gente precisa disso, então, assim, é uma experiência única, né? Eu já falei que eu queria muito ter você junto comigo e você somando com o seu conhecimento aí vai deixar todo mundo babando nessa área, que é a área comercial, que muito dentista tem muito receio, mas, assim, tem que pular dentro dessa área, mergulhar e aproveitar, porque os momentos passam e depois ficam todo mundo lamentando que eu não aproveitei, eu não aproveitei o momento, e o timing na nossa área também é muito importante, né? Então, a gente precisa aproveitar isso. A aula vai ser ao vivo, tá? Não vai ser no Zoom, então a gente não vai ter hora para acabar. A gente pode falar 3 horas seguidas, tá? Eu vou ficar Boa. super feliz de poder contribuir aí com tudo que eu aprendi todos esses anos e tudo que eu conheço aí de vocês para a gente traçar boas estratégias para os consultórios. E também vai ficar salvo. E também o pessoal da primeira turma, né, Matheus? Vai poder participar. Vai poder assistir. Gentilmente, o Matheus deixou. Vai aproveitar. O pessoal da primeira turma aproveitar e poder assistir ao vivo essa aula com a gente. Porque com vocês certeza. não tiveram essa aula, né? Quem é da primeira turma não teve essa aula comercial. Então o Matheus deixou o pessoal participar. Olha lá, quem é da primeira turma está arrebentando. Sua aula, Marília, será colocada na primeira turma do curso de gestão. Doutor, vocês vocês poderão assistir ao vivo a aula, tá? Como o pessoal da segunda turma. Então, fique tranquilo que entrarão em contato com vocês, que foi vai ficar uma coisa que a gente conversou aí, e é justo que vocês também participem para agregar isso para vocês.